Salve, salve, alquimista! Bora para mais uma aula. Dessa vez, galera, eu vou mostrar para vocês os ciclos biogeoquímicos. Galera, um pouco de biologia misturado com geologia, geografia, química, tudo nesse aulão completo de todos esses ciclos aqui, ó. Vou dar uma pincelada de todos esses ciclos para você. Um resumão completo e, ó, tem ciclos, inclusive, por exemplo, o ciclo do fósforo, que é meio esquecido por alguns materiais, por algumas escolas, mas que cai em vestibular, tá? Já caiu em vestibular. Eu vou montar alguns exercícios e eu vou deixar no final desse vídeo um card para você assistir os exercícios sobre os ciclos biogeoquímicos. Tranquilo? Bora lá entender então sobre esses ciclos, galera. Bom, vamos começar pelo ciclo da água. Pessoal, é o seguinte, na natureza, alguns elementos ou substâncias, elas vão se renovando, certo? Elas não desaparecem do nada. Entanto que falam que a água que nós bebemos hoje é a mesma água que os dinossauros beberam há milhões de anos atrás, tá certo? Vamos entender como que começa o ciclo da água, galera. Bom, vamos começar aqui, ó. Obviamente pela ação do Sol. Galera, a radiação solar, né, o calor, incide sobre as águas da superfície de rios, mares e tudo mais, e ela evapora, certo? A água evaporando, o ar úmido ele é menos denso, então ele sobe. Quando ele sobe, as moléculas lá em cima elas começam a se aglomerar novamente, formando o quê? As nuvens. Até um momento que ela fica tão pesada, tão densa, que ela o quê? Precipita, ó, em formato de chuva. O que acontece com essa água então? Essa água penetra aqui no solo e vai formando o quê? Tanto os lençóis freáticos que nós temos, né, os aquíferos, tudo isso, os poços que nós temos, e se ela cai no mar, ela é devolvida, ou num rio, por exemplo, ela é devolvida para o seu estado líquido aqui, onde ela estava correndo, tá certo? Outra coisa também que pode acontecer, galera, pode não, que acontece, né? Transpiração de ser humano, transpiração, respiração, pode fazer assim, ó, faz um teste aí, ó. Quando você faz assim, ó, na sua mão, o que que sai? Não fica meio molhadinha? Sai água, galera. Então, transpiração de ser humano e transpiração de planta, evapotranspiração, tudo isso vai liberar água novamente para a atmosfera, tá? Outra coisa também que libera água para formar, né, para continuar os ciclos. Aqui em cima ocorre a formação de gelo, certo? Esse gelo, a uma determinada época do ano, ou também por fatores globais, né, como o aquecimento global, ela vai derretendo, ó, ocorre o degelo dessas montanhas. E aí forma novamente os rios aqui, os lagos, tá bom? E aí volta tudo o esquema do ciclo da água, evaporando e tudo mais. Tranquilo, né? Esse então é o ciclo da água. Vamos para o ciclo do carbono, também muito importante, galera. Ciclo do carbono. Carbono tem toda a matéria viva, certo? Então, quando a gente fala de matéria orgânica, é tudo carbono. Então, vamos entender primeiramente aqui, ó, a matéria orgânica. Galera, chega um determinado ponto em que a gente morre, certo? A gente não é eterno. Toda a matéria orgânica, seja ela planta ou animal, vegetal ou animal, ela vai se decompor. E essa decomposição, grande parte dela é carbono. Tá vendo que eu tenho aqui ó, uma simulação de animais já mortos? Sabe o petróleo, galera, que a gente encontra lá embaixo? Tudo isso aqui são compostos de carbono. Olha lá. Então, isso daí é a primeira formação do carbono, certo? Morte de plantas, de animais que vão decompor ali formando o elemento carbono. Esse petróleo, por exemplo, esse combustível, ele é utilizado aonde, galera? A gente retira esse petróleo e utiliza como energia. Eu coloquei aqui como uma indústria, por exemplo. Podia ter colocado um carro também, é no mesmo, a gasolina e tudo mais. E, galera, na queima desses combustíveis, libera o quê? Gás carbônico.
Olha lá. Aqui para a atmosfera a gente manda ó, CO2, CO, dependendo da combustão incompleta. CO, eu coloquei o 2 ali de CO, tá bom? Então a gente libera dióxido de carbono e monóxido de carbono para a atmosfera, tá bom? As árvores, galera, as plantas no geral, elas utilizam desse CO2 para a realização da o quê? Da fotossíntese. E assim volta todo o ciclo. Quanto mais carbono essa árvore tem, mais ela cresce, né? Armazena esse carbono. Ela vai crescendo, chega um momento que ela morre, o ciclo vai voltando. Outra coisa também, galera, na nossa respiração de animais, eles liberam o gás carbônico, ou seja, o carbono de volta para a atmosfera. Aí essa planta, né, essas árvores que estão aqui, reutilizam esse CO2. Sempre o quê? A presença de luz, fotossíntese. Beleza? Então esse basicamente é o ciclo do carbono. Próximo ciclo muito importante, o ciclo do nitrogênio. Vamos perceber que o ciclo do nitrogênio a gente não vai utilizar muito a atmosfera, tá? A atmosfera vai ser menos ativa aqui. O que acontece? Como que funciona o ciclo do nitrogênio, galera? Na decomposição não. No, nos dejetos, né, de animais, como a urina, as fezes de animais, contém alguns compostos nitrogenados. Por exemplo, a amônia, certo? Essa amônia, então, é liberada aqui no solo, ó, tá bom? E outra coisa, existe na atmosfera o gás N2, o gás nitrogênio, tá certo? No, bem pertinho aqui, ó, da superfície terrestre, vamos imaginar assim, ó, que nós temos bactérias, tá bom? Algumas bactérias fixadoras desse nitrogênio. O que acontece, então? Elas captam esse nitrogênio que está ali na atmosfera. Outra coisa também, as plantas vão ser importantes nesse ciclo, hein? Essas bactérias fixadoras, galera, elas começam a se aproveitar desse nitrogênio que está tanto na atmosfera quanto dos dejetos ali dos animais, tá bom? Essas bactérias, depois, elas vão aproveitar um pouco do nitrogênio e vão liberar alguns outros compostos, tá bom? Como, por exemplo, os nitratos, N2, o N3, NO3, tá bom? Aí aqui nós temos as bactérias nitrificantes. O que são as bactérias nitrificantes? Elas que vão produzir esses compostos aqui, ó, esses nitratos, tá bom? Elas são as principais é, participantes desse ciclo aqui. Quando ela participa, né, quando ela faz essa conversão dos nitratos aqui, passa-se para uma outra bactéria, e essa bactéria é chamada de bactéria desnitrificante. O que acontece? Ela aproveita, por exemplo, o oxigênio desses nitratos e devolve o N2 para a atmosfera. Tá certo? Então, o ciclo do nitrogênio é muito importante lembrar da presença dessas bactérias, tá bom? A bactéria fixadora, a bactéria nitrificante e a bactéria desnitrificante, tá bom? Beleza. Ah, sem contar também que essas plantas aqui, ó, essas plantas, as raízes, também vão aproveitar desses nitratos, tá bom? Próximo, ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio, galera, basicamente é como se fosse um reverso do ciclo do carbono, tá bom? Nós temos aqui o nosso Sol incidindo sobre a planta, ela vai pegando todo o CO2, o gás carbônico da atmosfera, aproveita do carbono e devolve o oxigênio para a atmosfera. Traz oxigênio, tá certo? Nós, seres humanos, aproveitamos desse oxigênio e devolvemos para a atmosfera o gás carbônico. Basicamente, o ciclo do oxigênio é isso, galera. Tá bom? É, o principal do oxigênio é a gente lembrar das reações da fotossíntese e da nossa respiração. Tá bom? Então vamos lá. Ciclo do fósforo. Galera, o fósforo
é muito importante a gente falar que no fósforo, no ciclo do fósforo, a gente não vai ter a presença ativamente da atmosfera, tá certo? É importante a gente lembrar, galera, que o fósforo é uma das principais fontes de energia, tá bom? Por exemplo, a molécula de ATP, adenosina trifosfato, ó, fósforo, fosfato, tá certo? A gente precisa do fósforo, a gente depende do fósforo. O que acontece, galera? Basicamente, eu tenho o fósforo de erosões de rochas, tá bom? Algumas rochas na erosão, né? Que é praticamente, vamos colocar assim, um desgaste da rocha, uma decomposição da rocha. Não é matéria orgânica, mas é como se ela estivesse ali se corroendo, né, liberando o fósforo aqui para, para o nosso solo, tá certo? A mesma coisa com a morte de animais. Quando os animais morrem, eles liberam algumas substâncias. Uma dessas substâncias liberadas são fosfatos, tá bom? A gente tem o PO3, o PO4, tá certo? Sendo liberado aqui no solo. Vamos imaginar então que essas plantas, elas precisam de energia, vamos imaginar não, né? Elas precisam de energia para crescer, certo? Então elas aproveitam todo esse fósforo que tem aqui no solo para usar como energia, ou seja, para aproveitar dele. No momento que o animal vai lá e come essas plantas, ele está ingerindo fósforo, certo? Que vai servir para sua energia. E depois que ele morre, depois que ele finda ali a sua jornada, ele volta a devolver isso para o solo. Tá certo, galera? Por que eu coloquei aqui, ó, o NPK? O NPK, galera, é um dos principais fertilizantes, tá? Adubos de planta. O que isso aqui é? Nitrogênio, fósforo e potássio. O fósforo aqui é um dos principais componentes. Por quê? Porque a planta, para crescer, ela precisa de energia. Se eu forneço essa energia, esse fósforo para a planta, ela vai crescer livremente ali, com bastante energia. Tá certo? Então, basicamente, é esse o ciclo do fósforo. Próximo ciclo, a gente tem o ciclo do enxofre, que também vem principalmente de erosão de rochas, tá bom? Essas rochas foram formadas há milhares de anos e elas começam a se desgastar, a deixar o solo aqui, ó, com substâncias, por exemplo, o sulfato. A gente tem o íon sulfato. Ela vai liberando esses íons, essas substâncias aqui no solo. E esse solo vai ficar com abundância dessa substância, tá bom? Também é presente muito no magma, tá? Por quê? Porque a gente tem alguns compostos de enxofre na formação de algumas rochas, do magma, de algumas componentes do petróleo também, tá bom? E é liberado para a atmosfera através desses vulcões, ó. Aqui a gente libera alguns gases que contêm o enxofre, tá certo? Outra coisa também, na queima de combustível fóssil na indústria, a gente também libera o enxofre para a atmosfera, tá bom, galera? A gente acaba, é até um problema, né, galera? A gente acaba detectando algumas incidências muito altas do enxofre na atmosfera, por exemplo, do íon sulfato e do íon sulfito, que pode causar a chuva ácida, tá certo? Então isso aqui também acaba sendo um problema, tá bom, galera? Então ele é devolvido para a natureza depois dessa precipitação, dessa erosão, e parte desse enxofre também vai, né, para os rios, os lagos, os mares e tudo mais. Beleza? Esse então é o ciclo do enxofre. E o último ciclo é o ciclo do cálcio. Esses dois últimos, eles são mais difíceis de aparecer, mas pode ser que apareça, tá? Em algumas provas. Basicamente, galera, o ciclo do cálcio é: eu tenho a minha rocha rica em cálcio, formada há milhões de anos, e ela também sofre erosão. Essa erosão, parte dessa erosão, né, vai ali para os rios, para o solo, e esse solo acaba ficando rico em cálcio. Existem solos que são bem ricos, né, em cálcio, e também acaba indo para os rios, para os lagos, os mares, esse cálcio. O animal e a planta
aproveitam desse cálcio também como fontes de nutrientes, tá bom? Ao tomar a água aqui, ó, ao beber a água rica em cálcio, o animal se aproveita desse cálcio. E a planta do mesmo jeito. Para poder crescer, a gente precisa de diversas substâncias. O cálcio é uma delas para poder desenvolver. Na morte de plantas, na morte de animais, esse cálcio é devolvido para o solo. Tá certo? Então o cálcio basicamente é isso. É um dos ciclos mais simples que nós temos. Tá bom? Galera, é importante também a gente falar da classificação dos ciclos. Tá bom? A gente tem ciclos gasosos ou atmosféricos, que é o da água, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio. E a gente tem ciclos sedimentares, que são os geológicos, que é o ciclo do fósforo, do enxofre e do cálcio, por exemplo. Bom, espero que tenha ficado clara essa aula do resumão aqui dos ciclos. Se você gostou, deixe seu like, ajuda a gente a crescer. Não deixe de dar uma conferida no vídeo de exercícios aí do ciclo biogeoquímico. Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima.